E aí pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Marcos e esse é o canal Estudando com o Marcos. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu já quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos. Isso vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe, né? Com matéria para cada vez mais pessoas aí, para poder estar estudando, tá bom? Então dê essa força, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos embora para o tema de hoje. Pessoal, já está aí na tela para vocês o nosso tema de hoje, né? O ex-advogado e agora ministro, né, do presidente Lula foi indicado para um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, foi aprovado no Senado e vai se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, né, nesse vídeo de hoje, nós vamos estudar como isso pode ser cobrado na sua prova, né? Se isso pode ser cobrado na sua prova, porque gerou uma série aí de debate, uma série de dúvidas aí que pode talvez cair na sua prova. Você tem que estar preparado aí para essa matéria, tá bom? A primeira delas, né, é a indicação. A quem cabe a indicação aí para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa indicação ela cabe ao presidente, né? O presidente tem a prerrogativa de indicar uma pessoa para ocupar um cargo vago de ministro do Supremo Tribunal Federal e foi o que o Lula fez, indicando então o advogado Cristiano Zanin. E aí vem uma série de perguntas, né? Ah, mas ele pode indicar sem nenhum requisito, ele pode indicar qualquer pessoa que ele quiser? E a resposta é não. A Constituição Federal traz lá na seção do Supremo Tribunal Federal, né, tem uma seção na Constituição toda destinada ao Supremo Tribunal Federal, e lá no artigo 101 ela traz os requisitos para que a pessoa possa ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e o presidente tem que respeitar esses requisitos quando for fazer a indicação. O primeiro deles são aqueles cargos, né, privativos de brasileiro nato. Então, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a pessoa tem que ser brasileiro ou brasileira nato, tá? Não pode ser naturalizado. Então, esse é o primeiro requisito. Os outros requisitos nós separamos, né, em requisitos objetivos e requisitos subjetivos. E quais são os objetivos, né? São aqueles requisitos que não tem discussão, né? Sendo eles ter mais de 35 anos e menos de 70. Então, para ser indicado, a pessoa tem que ter mais de 35 anos e menos de 70 anos. Se tiver menos de 35 ou mais de 70, ele não se qualifica para essa indicação e o presidente não poderia indicar. Esse é um requisito objetivo, tá? Ele tem que cumprir esse requisito para poder ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E existem dois requisitos subjetivos, que foi o que gerou muito debate, muita dúvida aí, com relação à indicação do então advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, que é a reputação ilibada, né, e o notável saber jurídico. E por que isso é muito subjetivo, né? Isso vai de cada um, tá, pessoal? A Constituição fala que quando o presidente faz a indicação, esse nome ele tem que ser sabatinado pela CCJ do Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para avaliar justamente essa reputação ilibada e esse notável saber jurídico. E isso é muito amplo, né? O que se define como notável saber jurídico é ter escrito livro, é ter anos e anos de carreira. Não é muito bem definido na nossa Constituição o que é ter essa reputação ilibada e esse notável saber jurídico. A nossa Constituição estipula esses requisitos: ser brasileiro nato, ter mais de 35, menos de 70, reputação ilibada e notável saber jurídico, para que o presidente possa indicar essa pessoa para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula entendeu que o ex-advogado Cristiano Zanin possuía todos esses requisitos, e realmente, na visão assim, objetiva, ele possui, né? Ele tem mais de 35, menos de 70. Na visão do presidente Lula, ele tem grande saber jurídico, tem reputação ilibada e ele é brasileiro nato. Quando o presidente fez essa indicação, né, o nome foi submetido à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E é lá que os senadores têm que fazer uma sabatina para apurar essa reputação ilibada, esse saber jurídico, né, esse notável saber jurídico. E o que gerou muita dúvida na população, né, é que se o presidente Lula poderia indicar o Cristiano Zanin para o STF, tendo em vista que ele foi advogado dele nas ações, né, da Lava Jato, que contestou ali a condenação do presidente Lula na Lava Jato, né, contestou a parcialidade do juiz, né, na época juiz Sérgio Moro, hoje senador, né, Sérgio Moro, inclusive estava na Comissão de Constituição e Justiça que fez essa batina do Cristiano Zanin. E aí gerou toda essa dúvida, todo esse debate, todo esse embate, né? Se ele poderia, se ele não poderia indicar, e é justamente isso que pode cair na sua prova. A indicação do Cristiano Zanin para o STF, ela é super válida, tá, pessoal? E aí não estou falando de nenhuma vertente política, de nenhuma coisa política, estou falando com base na Constituição Federal. A Constituição estipula esses requisitos, né? Mais de 35, menos de 70, brasileiro nato, reputação ilibada e notável saber jurídico.
E o Cristiano Zanin, ele preencheu todos esses requisitos. Ele é brasileiro nato, ele tem mais de 35, menos de 70, e na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado, ele foi aprovado pelos senadores, ou seja, os senadores atestaram que ele tinha reputação ilibada e notável saber jurídico para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então ele preencheu todos os requisitos. Ele ser ou não advogado, ter sido, né, ou não advogado do Lula, isso vai talvez por uma outra vertente, né? Quando a gente tem um julgamento no Senado, um julgamento na Câmara, nós sabemos que os senadores que eles estão, os deputados que eles estão, eles são eleitos, né, por uma maioria do seu povo, do povo do seu estado, para representar os interesses. Então, assim, durante essa sabatina, durante todo esse processo de indicação ali que teve do Cristiano Zanin no STF, o Senado poderia, de alguma forma, ter embargado essa indicação ao STF, né? Reprovado a indicação do Cristiano Zanin para o STF. Não que ele não possuísse, por exemplo, um notável saber jurídico ou a reputação ilibada. Nós sabemos que alguns julgamentos perante o Senado, perante a Câmara, eles são políticos, né? O julgamento de impeachment, por exemplo, ele pode ser por crime de responsabilidade, mas ele pode ter um dedo político, ter uma articulação política. Tudo isso está envolvido, né, no mundo político, quando se envolve Senado, Câmara, e isso é super legal, tá, pessoal? Isso não é nada ilegal, isso é legal. Então, assim, objetivamente, os requisitos da Constituição Federal, o advogado, né, ex-advogado e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ele preencheu todos os requisitos. Então, ele foi aprovado na CCJ, ele foi aprovado segundo os requisitos do artigo 101 da Constituição. Então, sim, apesar de ele ter sido advogado do Lula, né, nas ações que contestaram a Lava Jato, ele preenche os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem nada de errado. Esse questionamento dele já ter sido ou não advogado teria que ter sido debatido pelos senadores, e se os senadores entendessem que isso influenciaria de alguma forma, eles teriam que ter reprovado ali a indicação do então presidente Lula. Eles não reprovaram, eles aprovaram, inclusive no plenário por maioria absoluta, que é o requisito. Então ele sim preencheu todos os requisitos, nada impede que ele assuma ali o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É tudo legal nessa indicação, foi tudo legal nessa constituição dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro que lá na frente, né, nós teremos processos, por exemplo, que ele advogou, ele não vai poder julgar um processo que ele já advogou nele, né? Mas para isso existem meios processuais, meios jurídicos, para que ele se declare suspeito, se declare impedido, para poder julgar aquele fato, e isso vai passar para outro ministro da corte, tá? O que a gente espera dessa indicação e que a Constituição prega é sempre a imparcialidade, julgar com base nas provas, mas os requisitos, né, que é o que pode vir a cair na sua prova, ele preencheu, né? Ele preencheu os requisitos objetivos, ele foi sabatinado no Senado e os senadores entenderam que ele também tinha notável saber jurídico e a reputação ilibada para assumir o cargo do Supremo Tribunal Federal, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o tema é polêmico, eu sei que eu trouxe para vocês, porque pode vir cair na sua prova, né, tá em voga aí, mas, apesar da polêmica, ele preencheu todos os requisitos e faz jus a assumir o cargo como vai assumir no dia 3 agora de agosto, salvo engano, que vai ser a posse dele como ministro no Supremo Tribunal Federal, tá bom? Espero que isso tenha elucidado alguma coisa para vocês. Na prova de vocês pode cair os requisitos, né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou pode cair também a quem compete essa indicação para ocupar um cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que se cair, vocês estão me assistindo, vão com certeza acertar na prova de vocês, tá bom? Mais uma vez quero pedir a força, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo, deixe sua dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, que na medida do possível nós vamos respondendo, fazendo vídeo aí para vocês, tá bom? Hoje é somente isso, até a próxima e tchau!